E se a maior prisão do mundo fosse aquela onde ninguém deseja sair? Imagine um pássaro que nasceu dentro de uma gaiola. Ele recebe alimento todos os dias. Está protegido da chuva. Nunca enfrenta predadores. Nunca precisa procurar abrigo. Para ele, aquilo talvez seja a própria liberdade. Mas existe uma pergunta desconfortável. Será que a ausência de sofrimento é suficiente para chamar algo de liberdade? Ou será que o conforto também pode se transformar em uma prisão? E pode ser exatamente aí que a mediocridade comece. Não quando alguém fracassa, mas quando deixa de desejar qualquer coisa além daquilo que já possui. Quase ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje quero me tornar uma pessoa medíocre. Ainda assim, milhões caminham lentamente nessa direção. Não porque lhes falte inteligência, nem porque tenham desistido da vida, mas porque a mediocridade raramente chega como uma tragédia. Ela costuma vestir roupas muito mais agradáveis: conforto, comodismo, distração, pequenos prazeres imediatos, correntes tão leves que quase ninguém percebe que continua preso. Mas como esse conforto se mantém? Ele não depende apenas de um sofá macio ou de uma vida fácil. Ele depende, sobretudo, daquilo que captura nossa atenção. Agora imagine que a sua mente é como o Sol, um astro poderoso, cheio de energia, e que cada planeta ao seu redor representa um assunto capaz de consumir parte dessa energia. Quais ideias têm gravitado em torno da sua mente? Quais delas realmente expandem sua consciência e quais apenas ocupam espaço? Todos os dias, milhões de pessoas entregam sua atenção às mesmas discussões superficiais, às mesmas polêmicas descartáveis e ao mesmo entretenimento que termina exatamente onde começou, sem deixar qualquer transformação. Enquanto isso, livros permanecem fechados, grandes ideias permanecem desconhecidas e a curiosidade vai sendo lentamente substituída pelo consumo automático. Por isso, a verdadeira pergunta talvez não seja: por que existe tanta mediocridade? Mas outra: por que o ser humano se adapta tão facilmente ao que o impede de crescer? É comum culparmos a publicidade, as redes sociais, o algoritmo, o governo, a escola, a cultura, e todos eles realmente exercem influência. Seria ingenuidade negar isso. Mas existe outra pergunta igualmente importante. Será que essas estruturas criam nossos desejos ou apenas aprendem a explorá-los? Ambas as coisas podem ser verdadeiras, pois o marketing influencia, mas ele não elimina completamente a responsabilidade individual. Nenhuma propaganda transforma alguém automaticamente em um zumbi. Ela apenas torna o caminho mais confortável. E é justamente isso que pode tornar a mediocridade tão perigosa. Ela não exige rendição. Basta um pequeno adiamento. Hoje eu não estudo. Hoje eu não leio. Hoje eu não cuido da minha saúde. Hoje eu apenas descanso. Amanhã você repete. Depois novamente. Até que um hábito passageiro deixe de ser escolha e se transforme em rotina ou em vício. Existe uma frase atribuída a Einstein que diz: insanidade é fazer repetidamente a mesma coisa esperando resultados diferentes. Independentemente da autoria, a reflexão continua verdadeira, porque talvez a nossa vida seja construída muito menos pelas grandes decisões e muito mais pelos pequenos hábitos que repetimos quando ninguém está olhando. Então, eu lhe pergunto: quais hábitos já deixaram de ser escolhas e passaram a comandar silenciosamente a sua vida? Andrew Carnegie escreveu que pessoas incapazes de se motivar devem se contentar com a mediocridade.
Mas talvez exista uma tragédia ainda maior. Imagine chegar ao fim da vida e perceber que a pessoa que você poderia ter sido nunca chegou a existir. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas porque o conforto parecia suficiente. Talentos permaneceram adormecidos. Virtudes nunca foram cultivadas. Ideias jamais ganharam forma. E o mais inquietante é que tudo isso aconteceu sem dor. Quando isso acontece apenas com um indivíduo, a perda já é enorme. Mas quando acontece com uma sociedade inteira, a cultura começa a empobrecer. O pensamento crítico enfraquece. O entretenimento passa a ocupar o lugar da reflexão e a superficialidade deixa de ser exceção e começa a ser cultuada. É nesse momento que uma sociedade deixa de apenas conviver com a mediocridade e começa a transformá-la em cultura. E esse é um dos sinais mais claros que a mediocridade deixa de ser apenas tolerada, pois passa a ser celebrada e até defendida. E uma nação que celebra a própria mediocridade começa, pouco a pouco, a aceitar a própria decadência, pois perdeu a capacidade de fazer autocrítica e, sobretudo, de se reinventar. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo aquilo que desejamos, mas em desenvolver a capacidade de escolher aquilo que realmente merece o nosso tempo. Porque as prisões mais difíceis de abandonar raramente são construídas com ferro. São construídas com hábitos, com distrações, com prazeres imediatos e, principalmente, com o conforto. Por isso, é mais produtivo caminhar por vezes na sombra e até flertar com a tempestade em busca do autoaprimoramento do que aceitar o caminho aparentemente fácil do senso comum, que anestesia, acomoda e oferece um prazer que quase sempre cobra um preço invisível. Pois a pior das gaiolas é aquela que aprendemos a chamar de conforto. A boa notícia é que nenhuma dessas correntes é permanente. O mesmo hábito que constrói uma prisão pode construir uma liberdade, mas para isso é essencial enxergar as correntes que nos rodeiam. Você consegue enxergar as suas? Você acha que a mediocridade nasce principalmente das escolhas individuais ou de uma cultura que lentamente nos ensina a desejar cada vez menos de nós mesmos? Compartilhe sua visão nos comentários. E se este vídeo provocou uma boa inquietação em você, curta e inscreva-se no Além do Homem.